aula de hoje, nós vamos falar sobre Moisés e a chamada primeira revelação, a Bíblia, do Velho Testamento, os Hebreus, o Pentateuco especificamente, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os demais livros que compõem a Bíblia. Então nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Já voltamos. Vamos começar falando sobre a evolução do pensamento humano sobre a natureza. Desde o princípio, o homem buscou compreender a natureza e a sua primeira tentativa de compreensão dos fenômenos da natureza, os fenômenos que o cercam, foi por meio da religião, que foi a precursora da ciência. Na base da evolução moral da humanidade, nós encontramos o sentimento inato da existência de um poder superior, da existência de Deus. Esta religiosidade natural do homem, buscando uma explicação para o que observava à sua volta, foi evoluindo em termos de complexidade e compreensão. Então, essas primeiras religiões primitivas, digamos assim, a gente pode dizer que são as religiões naturais, intuídas. Depois nós viríamos as religiões reveladas por alguém, Então, a primeira tentativa de compreender o mundo que o cerca foi através de uma religiosidade inata em todos os seres humanos, desde o mais primitivo até o mais evoluído. Mas lá na aurora dos tempos, foi esse sentimento que animou o ser humano na compreensão dos fenômenos da natureza. E sobre as múltiplas formas de religião. Na busca da compreensão pelo divino e pela natureza, o homem foi evoluindo das religiões politeístas da antiguidade, em que os deuses eram representações quase literais dos humanos, Os deuses tinham características humanas, para a ideia monoteísta de um único Deus. Mas esse caminho, como nós vamos ver, ele foi paulatino, foi aos poucos se consolidando. No princípio, na antiguidade politeísta, havia deuses para todas as áreas que nós tínhamos interesse como espécies, Deuses da fertilidade, da sabedoria, da guerra, dos mares, do céu, do sol, enfim, das florestas. Nós tínhamos deuses para todas as áreas e todas as atividades. E eles eram nada mais nada menos do que uma representação humana de como nós éramos. Então eram os deuses antropomórficos. Havia deuses que exigiam sacrifícios, oferendas. Na nossa tentativa de compreender o divino, nós refletimos na ideia que fazíamos dos deuses as nossas próprias necessidades, nossos desejos, nossas mesquinharias, nossos defeitos, qualidades, em suma. Os deuses eram nada mais nada menos que uma representação exacerbada de como nós éramos. Sobre o surgimento do monoteísmo. Uma das primeiras expressões do monoteísmo, na realidade, ele surge no Egito Antigo, por volta de 1400 a.C., mais ou menos no início da Idade do Bronze, através do faraó Amenhotep IV, que adota o nome de Akhenaton, em homenagem ao deus Aton. Akhenaton, na linguagem deles, queria dizer aquele que louva Aton. E o faraó já dizia, Aton vivo, não há outro deus além dele. Porém, no esforço de impor essa visão monoteísta ao império,
ocorreram bastante excessos, né, nesses cultos monoteístas da antiguidade lá do rei Akhenaton ou Amenhotep IV. Num esforço desse faraó para impor a sua visão monoteísta para todo o Império do Egito, ele declarou ilegal toda e qualquer adoração a qualquer outro deus. Inclusive perseguiu cultos de outros deuses, num comportamento até bem contrário à usual tolerância religiosa. Os egípcios eram bastante tolerantes com relação à religiosidade que era exercida no Império, pois eles eram antigamente politeístas. Mas o faraó Amenhotep IV, ele impôs, tornando ilegal, destruindo templos de outros deuses, ele tentou impor essa visão monoteísta para todo o Império. Esse foi a primeira tentativa que se tem documentação histórica a respeito da tentativa de impor ou de estabelecer uma religião, um culto monoteísta, um culto a um único Deus. Então, na realidade, seria, digamos assim, a primeira revelação monoteísta. O monoteísmo ele não começou com Moisés, mas sim com Amenhotep IV. Depois da morte do Akhenaton, o monoteísmo foi considerado quase que um sacrilégio, uma heresia. O seu sucessor, que era o seu filho, foi o faraó Tutankhaton, ele restaurou a antiga ordem religiosa do Egito, ao politeísmo, não é? Então, essa primeira tentativa de monoteísmo da humanidade ficou enterrada nas areias do Egito, por assim dizer. Ainda no início da Idade do Bronze, lá por volta de 1100 a.C., o monoteísmo reaparece na Pérsia, onde hoje é o Irã, na figura do zoroastrismo. No zoroastrismo, o culto monoteísta aparece com Ahura Mazda, que seria sendo a divindade suprema. Zaratustra, ou Zoroastro, foi um profeta e poeta da Pérsia antiga e foi quem começou a difundir o zoroastrismo ou mandeísmo, que foi no final a religião considerada a religião oficial do primeiro Império Persa. Então, e era uma religião monoteísta, com esse culto ao deus Ahura Mazda, não é? É considerada a primeira, essa religião, o zoroastrismo, ela é considerada a primeira religião monoteísta com filosofia e ética da história da humanidade. Zoroastro, ou Zaratustra, ele introduz no zoroastrismo a ideia da dualidade, do bem contra o mal. Então essa ideia de bem e mal, o bem combatendo o mal tentando prejudicar os homens, o bem tentando proteger os homens, esse dualismo aparece pela primeira vez no zoroastrismo, com Zaratustra, lá no primeiro Império Persa. E esta dualidade, essa ideia de dualidade, do bem contra o mal, ela acaba influenciando todas as outras religiões monoteístas que vêm depois dela. Ela influencia o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Todos eles bebem desta ideia do monoteísmo de Zaratustra e também da dualidade, do combate do bem contra o mal. E qual a diferença entre religião natural e religião revelada? Todas essas religiões que nós falamos, o culto ao deus Aton, lá do Amenhotep, o zoroastrismo do Zaratustra, do primeiro Império Persa, são consideradas religiões reveladas. Por quê? Porque foram trazidas à humanidade, a sua ideia veio à luz através de profetas, de reveladores, de pessoas que receberam uma inspiração na sua própria concepção, inspiração divina, e revelaram estas religiões para a humanidade. As religiões consideradas naturais seriam o sentimento inato no ser humano da ideia da divindade, da ideia de um poder superior. Esta ideia estaria presente em todos os seres humanos,
desde o mais primitivo até o mais adiantado, desde o início da aurora dos tempos até os dias de hoje. A compreensão da divindade ou do poder divino, ele varia, logicamente, de indivíduo para indivíduo, dependendo do seu grau de adiantamento, do seu grau de conhecimento e tudo mais. Porém, ele existe em todos os seres humanos, independente de seus cultos, suas convicções e tudo mais. Então, esse sentimento inato de um poder superior, de um poder divino, de um poder inteligente, seria uma religião natural, seria a religiosidade. Ao passo que as religiões reveladas são todas aquelas que foram trazidas por profetas, por reveladores. O judaísmo, por Moisés, o zoroastrismo, por Zaratustra, o culto ao deus Atum, por Amenhotep IV, o cristianismo, por Jesus, o islamismo, por Maomé. Então, todas essas religiões tiveram os seus reveladores. Então, por isso são consideradas religiões reveladas para a humanidade. Independente de se acreditar se esses profetas, esses reveladores, estavam ou não inspirados por um poder divino, mas foram eles que trouxeram a ideia. Então, por isso são considerados os reveladores das respectivas religiões. Moisés e a primeira revelação. Muitos religiosos, incluindo aí muitos espíritas, consideram que Moisés foi o portador da primeira revelação, na forma da unicidade de Deus, né, do Deus único e tudo mais, e dos 10 mandamentos. Embora, historicamente, as evidências indicam que a origem do monoteísmo e dos 10 mandamentos dentro do judaísmo e, por consequência, dentro do cristianismo, que vem do judaísmo, né, seja apenas uma evolução natural do pensamento e o surgimento natural de regras de convívio que qualquer sociedade organizada, minimamente organizada, precisaria para evoluir. Se nós olharmos os 10 mandamentos, não matarás, isso é uma regra de convívio de sociedade, de qualquer sociedade civilizada, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, são regras éticas de convívio entre as pessoas. Se nós formos considerar o monoteísmo como uma revelação, então nós teríamos que considerar que os primeiros reveladores foram Amenhotep IV e Zaratustra. Moisés seria o terceiro revelador. Então, essa primeira revelação, ela se mostra uma visão muito particular de cristãos e judeus, mas não uma visão historicamente correta, por assim dizer. Como surgem estas revelações, né? Todas as religiões estabelecidas, elas tiveram, obviamente, os seus reveladores, que foram pessoas inspiradas por conceitos, ideias, intuições. Embora estivessem bem longe de conhecer toda a verdade, ou toda a verdade da sua época, que seja, né, tiveram a sua utilidade providencial na evolução da humanidade, pois foram revelações convenientes ou adaptadas ao tempo e ao conhecimento e ao estágio do povo, da época e do lugar em que essas revelações foram feitas. Porém, convém considerar, né, que as religiões, por serem realizações humanas, ainda que inspiradas, trazem consigo todos os vícios humanos, pois a origem é humana, com suas imperfeições, erros, doutrinas. Porém, sempre essas revelações agitam os espíritos e as ideias da sua época, trazendo também consigo o germe do progresso. Então, apesar de estarem impregnadas dos conceitos, das ideias e das vicissitudes humanas, elas trazem um progresso
no pensamento humano, um avanço em relação ao que se pensava até então. Claro, obviamente, as religiões serviram também sempre ao longo das eras como instrumento de controle e dominação dos povos. Os profetas sempre foram tentados por desejos e vícios humanos, pois eram humanos. Muitos deles acabaram, inclusive, sucumbindo a isso, passando por verdadeiros messias, com o fim apenas de explorar a credulidade do povo em proveito próprio, porque eram humanos. Apesar desses vícios e desses defeitos que são inerentes a todo ser humano e, por conseguinte, as religiões, por serem realizações humanas, herdam esses defeitos, eles trazem em si um progresso para o pensamento de sua época. Tomemos, por exemplo, o próprio cristianismo. Apesar de tudo que foi feito em nome do cristianismo, como as cruzadas, que foram crimes bárbaros, hediondos, a Inquisição, enfim, vários abusos da igreja em si, mas trouxe consigo o espírito da tolerância, da fé, da compreensão, do amor ao próximo, ou seja, trouxe para a humanidade um progresso no convívio, nas regras de convívio, e nos permitiu avançar, nos permitiu reconhecer o direito dos outros, reconhecer que os outros também têm direitos iguais aos meus. Então, logicamente, como é uma estrutura, uma filosofia que é desenvolvida por humanos, ela naturalmente tem as vicissitudes humanas, que nem os deuses antigos das religiões politeístas, que tinham ciúmes, tinham desejos, trapaceavam, tinham vícios. Por quê? Porque os homens são assim, e eles eram uma exacerbação do que eram os homens de sua época, assim como as religiões também são frutos dessas ideias humanas. Sobre o Velho Testamento, o Pentateuco, diz na Bíblia, e em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Esta citação está no último capítulo do livro Deuteronômio, logo após a passagem que narra a morte do profeta. Os 5 primeiros livros da Bíblia compõem o que se convencionou chamar de o Pentateuco, ou a Torá para os judeus. Esses livros são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O primeiro deles é a Gênesis. A Gênesis, ela é o primeiro livro da Bíblia, ela narra os acontecimentos desde a criação até, passando pelos patriarcas hebreus, até a fixação destes no Egito. Então, essa é a narrativa da Gênesis. O segundo livro é o Êxodo. O Êxodo, como o próprio nome já sugere, ele conta a história da saída do povo hebreu do Egito em direção à Terra Prometida e a saga de Moisés. É o livro, praticamente, o Êxodo é praticamente o livro que começa a organização do judaísmo em si. Depois do Êxodo, nós temos o Levítico. O Levítico, na realidade, é um livro de regulamentos da religião judaica. No Levítico nós encontramos as normas para sacrifício, as normas para comida, as normas para comportamento, para higiene, os rituais, as legislações, tudo que regula o judaísmo e os calendários religiosos. Tudo isso, então, o Levítico seria quase um livro de leis, por assim dizer, para a religião judaica. Ela dá uma forma para o judaísmo. O próximo livro é o livro chamado de Números. O Números, ele é um livro histórico, é um relato histórico, porque ele conta a saga, a rota do povo hebreu pelo Egito, pelo deserto até chegar na Terra Prometida. E, na realidade, o Números ele se divide em 3 partes. A primeira parte narra o recenseamento do povo hebreu no Monte Sinai e os preparativos deles para empreender a marcha para a Terra Prometida através do deserto.
A segunda parte do Números narra a história da jornada do Monte Sinai até Moabe. Moabe, na realidade, é uma planície onde atualmente é a Jordânia. O envio dos espiões, né, quando eles enviam espiões às cidades, estados que encontraram pelo caminho, os relatos desses espiões, o que eles encontraram por lá, né, e as murmurações, que são, na realidade, 8 murmurações do povo contra os sacrifícios que eles estão fazendo para atravessar o deserto. Então esse é a segunda parte do livro de Números, né? E a terceira parte são os eventos na planície que narra os eventos na planície de Moabe. Eles já chegaram em Moabe e tudo mais, e narra os eventos que ocorrem nessa planície de Moabe antes deles fazerem a travessia do Rio Jordão e entrarem na Terra Prometida. Então esse é o livro Números. E o último livro do Pentateuco chama-se Deuteronômio. E o que é o Deuteronômio? O Deuteronômio ele contém os discursos de Moisés, que Moisés fazia para o povo durante a travessia do deserto. O discurso, em geral, enfatizam a ideia de que servir a Deus não é só respeitar a lei. Né? O título provém do grego, que quer dizer, o Deuteronômio provém do grego, que quer dizer segunda lei, ou repetição da lei, não é? No Êxodo, no Levítico e em Números, as leis foram dadas, as leis foram promulgadas, as leis foram mostradas ao povo. O povo ficou conhecendo as leis através desses 3 livros, não é? Que é o Êxodo, o Levítico e o Números. Já no Deuteronômio, as leis foram, digamos assim, foi uma repetição dessas leis a uma geração, né? A uma nova geração, que dentro em breve iria morar nas casas, nas vilas e cidades da Terra Prometida. Então, o Êxodo, Levítico e Números, ele traz as leis para um povo acampado no deserto, conforme a ocasião. Em Deuteronômio, narra essas leis e explica essas leis para esse povo que vai finalmente viver na Terra Prometida, que era uma geração depois daqueles que saíram do Egito. E a Bíblia em si? A saga que está na Bíblia, ela não surgiu do nada. Né? Ela é fruto de um longo processo histórico que acabou culminando com a criação do monoteísmo. Entre 1200 a 1100 a.C., mais ou menos da metade para o fim da Idade do Bronze, surgiram nas montanhas de Canaã os primeiros assentamentos, que viriam a ser os primeiros vilarejos israelitas. Essas comunidades, como qualquer agrupamento humano, tinha suas histórias, suas lendas para serem contadas em torno da fogueira, e a maioria dessas lendas eram transmissões orais. Essas transmissões orais eram organizadas de maneira a transmitir não só a história desses povos, mas também a legislação, as leis, as regras de conduta e tudo mais. Na narrativa bíblica, né, a comunidade israelita começou com uma família por volta de 1900 a.C. Isso é uma narrativa bíblica, que não é o que a história nos conta, tá? Cujo patriarca era justamente um homem chamado Israel e que nasceu com o nome de Jacó. Isso é outra história para a gente contar mais tarde, essas confusões da Bíblia, né? No fim da vida, Jacó, ou Israel, sai de Canaã com os seus filhos e netos. Ele sai para morar no Egito. Se vocês leram a Bíblia ou ouviram falar, vocês vão ver que Jacó, ou Israel, é na realidade o pai de Josué. Josué é um dos 12 filhos e que havia sido vendido pelos irmãos como escravo e havia ido parar no Egito, onde era agora primeiro-ministro. Então Jacó, ou Israel, pega a sua família e vai morar no Egito, onde um dos seus 12 filhos, o José, era o primeiro-ministro. A família cresce nos séculos seguintes, né, até se tornar uma nação.
com mais de 1 milhão de indivíduos, encravada em pleno delta do Nilo, bem longe da Canaã original. Essa nova nação, diz o texto bíblico, acaba escravizada no Egito. Então surge quem? Moisés. Moisés, um descendente de Jacó, que havia crescido como príncipe na corte egípcia. Ele liberta o seu povo e termina guiando esse povo para Canaã, né, que é a terra de Jacó, a terra que o Jacó, o Israel, tinha deixado uns 400, 500 anos antes, a mesma terra, lá atrás, que havia sido prometida por Deus, né, a Abraão. Que o Abraão era avô de Jacó. Se vocês lerem na Bíblia, tem a genealogia, né? Jacó, filho de Abraão, não sei o que, da genealogia de Jesus, vocês vão ver essa descendência. Então, isso é narrativa bíblica. Na vida real mesmo, a história, a arqueologia, não é bem isso. A arqueologia deixa claro, na realidade, que a nação de Israel surgiu a partir de tribos e comunidades que sempre haviam morado naquela região de Canaã. As diversas histórias transmitidas oralmente e outras histórias incorporadas de outras culturas foram formando os livros e histórias que acabaram formando a Bíblia. É uma compilação dessas histórias que foi formando essas histórias da Bíblia, resultando, né, no livro final, como nós conhecemos, que é um relato histórico de uma parte importante da humanidade. Então a Bíblia tem esta importância de ser um relato histórico de um povo, assim como diversos outros livros. Claro que para o cristianismo e para o judaísmo ela foi revestida de um caráter divino. Uma certeza dos historiadores é que o Moisés não escreveu o quinteto inicial de textos bíblicos, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. São muitas, na realidade, as pistas a esse respeito. A começar pela presença de várias narrativas diferentes para a mesma história. E muitas vezes contraditórias, né? Para a mesma história, narrativas diferentes e contraditórias. Por exemplo, há 3 versões diferentes dos 10 mandamentos. Numa dessas versões são 19 os mandamentos. Como ninguém imagina que Moisés andava, digamos assim, com Alzheimer, se esquecendo das histórias e contando novamente uma história diferente, com variações, a hipótese dominante desde o século XIX entre os historiadores é que vários textos antigos foram sendo costurados e editados para produzir o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, esse que os judeus chamam de Torá e que o cristianismo chama de o Pentateuco. Mais ainda, todos os textos do livro sagrado da Bíblia foram escritos séculos depois do suposto êxodo do Egito. Eles teriam começado mais ou menos o êxodo em 1400 a.C., segundo a cronologia bíblica, não segundo a história, segundo a cronologia bíblica. A redação dos primeiros textos da Bíblia data de, no mínimo, 700 a 800 anos antes de Cristo. Época em que os israelitas já formavam uma sociedade próspera e organizada, ou seja, com exércitos, sacerdotes, escribas, burocratas, enfim, toda a infraestrutura e tipo de ambiente capaz de produzir uma obra complexa como os livros da Bíblia, obviamente, não é? Essa fase teria se iniciado quando uma série de tribos de Canaã se uniu para formar um estado propriamente dito, que seria o reino de Israel. Em poucas gerações, porém, essa nação acabou dividida, com as rivais Judá, ao sul de Canaã, né? Daí vem judaísmo, o reino de Judá, né? E a outra ao norte que manteve o nome antigo, Israel. A capital de Judá era Jerusalém e a cidade mais importante do reino original. Já os monarcas de Israel, né,
na Judá 2, né, viviam na cidade chamada Samaria, que era uma cidade bastante luxuosa da época. Seja como for, os habitantes dos dois reinos podem ser chamados de israelitas, pois todos eles vêm do reino de Israel, fundado por Jacó. E foram os reis, sacerdotes e escribas israelitas, tanto de Judá como de Israel, que colocaram no papiro as histórias que eram contadas à beira das fogueiras e eram transmitidas oralmente de geração em geração. Essas histórias, diga-se passagem, se tornaram a coluna vertebral, o cerne, o núcleo do maior best-seller de todos os tempos, né, que é a Bíblia. Mas não foram só lendas que entraram ali. Os textos da Bíblia, afinal, eles funcionavam também como uma constituição para os israelitas. Então, nós encontramos na Bíblia as lendas, as histórias do povo hebreu, como de outros povos que cercavam na volta, com os quais eles tiveram contato, mas também as normas de proceder, as leis, para o convívio de uma sociedade organizada. A Bíblia, na realidade, esse Pentateuco original, a Torá, era praticamente a constituição dos povos hebreus. E como foi essa evolução do pensamento religioso? Chegamos ao que hoje temos como pensamento religioso moderno. A maioria das religiões monoteístas que acreditam num poder superior, num poder único superior, uma divindade central e única. Nós evoluímos de um pensamento religioso intuitivo, primitivo, que nos dizia apenas por intuição, né, que existia um poder maior, um poder divino, um poder maior acima de tudo. Um conceito mais apurado, intelectualizado e filosófico da crença a um poder superior. Esta crença é permanentemente discutida, analisada e debatida filosoficamente e persiste até hoje, acompanhando toda a evolução do pensamento humano e de suas descobertas. Então nós evoluímos de um pensamento religioso primitivo e natural que intuía um poder superior e único. Passamos pelo período das religiões politeístas, onde nós antropomorfizamos o conceito da divindade, atribuindo um Deus para cada coisa e dando a esses deuses características, vicissitudes e vícios humanos, até chegarmos ao que hoje é o pensamento religioso moderno, onde a maioria das religiões são religiões monoteístas, que acreditam num poder superior, num poder divino superior. Refinamos essa ideia e hoje nós a intelectualizamos. Então nós temos hoje um pensamento que permeia não só o pensamento religioso, o conceito religioso, como também as descobertas, a filosofia, as ciências e tudo mais, a nossa sociedade como um todo. Bom, chegamos ao final e vamos deixar algumas questões para reflexão, né? Para que você que está aí pense a respeito disso. Algumas questões para pensar. Por exemplo, o que a experiência religiosa tem em comum nas diversas culturas ao longo da história da humanidade? Segunda questão. Tem revelação direta entre Deus e os homens? Isso existe? Deus conversando diretamente com os homens? No tete-a-tete, como conta a Bíblia, como foi Moisés? Tem isso? Terceiro, como as verdades divinas são reveladas aos homens?
É que falando em verdades divinas, na realidade nós estamos nos referindo às leis naturais que regem o universo, como elas são reveladas aos homens. E o que são estas verdades divinas? Quais verdades divinas você consegue identificar? Quais são elas para você? Uma questão para reflexão, se você puder responder, deixa nos comentários, que nós vamos procurar responder os comentários. E não se esqueça, na terça-feira nós temos a nossa aula online para discutir os conceitos que foram aqui apresentados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.